Hoje nós vamos falar de um caso clínico interessante, não é um caso tão comum, mas também não chega a ser um caso extremamente raro. Então é um caso que é classificado dentro das síndromes dos múltiplos pontos brancos, né, classificado como uma uveíte, né, normalmente mais visto pelos oftalmologistas especialistas em uveíte. Então, dentro das síndromes dos múltiplos pontos brancos, nós temos a síndrome dos múltiplos pontos brancos evanescentes, nós temos a neuroretinopatia macular aguda, nós temos a maculopatia média aguda paracentral, a panuveíte do tipo coroidite multifocal, a coroidopatia interna punctata, e a retinopatia externa oculta zonal aguda, como exemplos de síndromes de múltiplos pontos brancos mais prevalentes no sexo feminino, com uma diminuição de campo visual, com fotopsias, e acometendo a camada mais profunda, mais externa da retina. Então, dentre estas diferentes síndromes dos múltiplos pontos brancos, nós vamos ver daqui a pouco um caso da síndrome dos múltiplos pontos brancos evanescentes. Então, um caso bastante interessante, com ilustrações bastante elucidativas, que nos ajudam a não esquecer deste diagnósticos, e também com algumas colocações, algumas reflexões interessantes sobre a etiologia desse tipo de inflamação. Além disso, é importante também nós lembrarmos de duas outras síndromes de múltiplos pontos brancos mais raras, porém com uma evolução mais agressiva. Então, dentre elas, nós temos a epiteliopatia pigmentar placoide multifocal posterior aguda, que eu até coloquei o símbolo ali de atenção, porque é uma síndrome que pode tirar a vida do paciente, em função de poder estar associada também a uma vasculite cerebral. Então, é um caso que merece um diagnóstico imediato, mais rápido possível, e uma atenção para a vasculite cerebral. Além disso, tem também a coroidite serpiginosa, que tem um prognóstico também mais grave. E a uveíte birdshot, também é aí mais um dos tipos das alterações dos múltiplos pontos brancos. Agora, então, como eu falei, nós vamos ver um caso da síndrome dos múltiplos pontos brancos evanescentes, apelidada de MEWDS, que seria então a Multiple Evanescent White Dot Syndrome, MEWDS, MEWDS. Então, a sua incidência ela é mais comum em mulheres, ali numa proporção de 80% dos casos acometendo mulheres e 20%, obviamente, então, o restante homens, com uma média de idade indo ali dos 15 aos 50 anos, mas mais comum em mulheres jovens, saudáveis, sem nenhum tipo de doença associada. Normalmente são pacientes que têm aí um pródromo viral, de um resfriado, de sintomas gripais, sintomas de resfriado, uma situação que é unilateral, aguda, ela é rápida, muitas vezes acometendo o campo visual inferior
temporal, pegando um pouco também da parte central da visão, né? Então, pegando ali o campo central, caminhando ali para a região inferotemporal. Além disso, como a gente está falando de uma síndrome de múltiplos pontos brancos, né, são múltiplos pontos brancos que aparecem, são pequenos, né, na retina, então nós vamos ver, no nosso caso, retinografias disso, né, e um prognóstico muito bom, como o próprio nome diz, são pontos inflamatórios evanescentes, ou seja, eles são efêmeros, eles são passageiros, eles vão desaparecendo com o tempo, né? É um tanto quanto comum dentro das raridades, né? Obviamente o prognóstico é excelente, né? Não é necessário formalmente um tratamento farmacológico. Muitas vezes o paciente tende a melhorar sem nenhum tipo de medicação. Então, no nosso caso, nós temos uma paciente de 16 anos de idade, né, feminina, sexo feminino, com uma baixa de acuidade visual no olho esquerdo nos últimos 30 dias. Tá? Então, a queixa principal dela foi essa. Na história da doença atual, no primeiro dia, ela relatou uma dor de cabeça, né, do lado esquerdo da cabeça e moleza, né, que então ela continuou então no segundo dia dessa mesma forma, porém com uma dor de cabeça que vinha piorando, com mais moleza, né, e que a mãe dela acreditou que estivesse associado ao período menstrual, com cólica, que ela tem muita cólica e muito sangramento durante a sua menstruação. Então, num primeiro momento, isso foi associado simplesmente à questão menstrual. Além disso, ela então relatou no terceiro dia que quando ela estava no banho, né, ensaboando a axila esquerda, ela não conseguiu enxergar direito a axila esquerda, ou seja, com o olho esquerdo. Isso indica que o campo temporal inferior estava acometido, que obviamente seria o campo que ela utiliza, para a visualização ali da axila esquerda, né? Além disso, deixa eu só isso. Então, voltando um detalhe aqui, bom. Então, além disso, depois então dessa questão do banho, no dia seguinte a dor de cabeça já estava um pouco melhor, né? Só que a visão começou a piorar. Então, a visão central dela começou a sumir, aí o desespero do paciente vem, porque de repente era uma dor de cabeça, moleza, isso então migrou para o campo temporal da visão inferior, que estava ruim, aí migrou para a parte central da visão, a dor de cabeça foi embora, né? Então a gente tem aí essa situação de pródromo viral, né, com sintomas gripais, bem mesmo o caminho de uma infecção viral, mudando ali de localização inflamatória, mudando sintomas, não durando tanto tempo assim, né? E então a paciente no quinto dia resolveu ir ao médico, né, oftalmologista, e foi examinada, fez alguns exames e o diagnóstico ficou em aberto, né? E aí então no 22º dia eu tive a oportunidade de examiná-la e então durante a anamnese ela foi me dizendo que a acuidade visual dela veio melhorando ao longo dos dias, do 6º ao 40º dia, então alguns dias depois que eu fui acompanhando, ela continuou melhorando a acuidade visual, então mostrando uma melhora espontânea, né, sem uso de medicamentos. Então, para nós acompanharmos aqui a melhora de acuidade visual, eu montei um gráfico, né, ali de acuidade visual do olho esquerdo na ordenada e na abscissa o tempo em dias.
Então, nós observamos que no primeiro dia ela estava com uma acuidade visual de 20/200, essa eu não medi, essa foi medida no primeiro oftalmologista que ela foi. No 22º dia, ela já estava com uma acuidade visual 20/63, depois no 31º dia, acuidade visual 20/40 e depois 20/32. Aí eu coloquei uma escala em logaritmo do mínimo ângulo de resolução porque é mais preciso dessa forma. Então a gente observa aqui que no início ali o gráfico está em vermelho, com a acuidade visual bem baixa, e aí então vai entrando ali na faixa verde, já com uma acuidade visual mais próxima do normal. Ela ainda não está com a acuidade visual 100%, mas está melhorando. A tendência é que isso chegue à normalidade. No final eu vou fazer algumas considerações sobre paralelos desse tipo de inflamação com outro tipo de inflamação bastante conhecida também. Então, aqui nós temos uma retinografia tanto do olho direito quanto do olho esquerdo, e nós observamos que apenas olhando a retinografia rapidamente, não nos salta aos olhos nenhum tipo de alteração extremamente clara, extremamente ali gritante. Entretanto, se nós observarmos os dois discos ópticos e observarmos o entorno dos dois discos ópticos, nós conseguimos observar que no olho esquerdo, existe uma área mais esverdeada, mais esbranquiçada ao redor do disco óptico. Além disso, na região macular, nós conseguimos observar alguns pontos amarelados que não estão presentes na região foveal macular do olho direito. Então, são detalhes que chamam nossa atenção. Os múltiplos pontos brancos não estão tão nítidos aqui, porque ela já estava nessa fase com uma acuidade visual um pouco melhor. Então, observando uma foto única somente do olho esquerdo, nós então conseguimos apreciar melhor esse pontilhado amarelado na região foveal, e conseguimos observar também algumas manchas que aqui aparecem já mais acinzentadas, a equipe temporal, a mácula, tem 4 que eu consigo já ver, tem várias na verdade, só que elas não são muito claras, porque elas já estão evanescendo, elas já estão sumindo. Então, agora na fotografia da autofluorescência, então nós conseguimos apreciar com bastante nitidez vários pontos que na autofluorescência aparecem hipofluorescentes, portanto mais escuros, Então aqui sim nós vemos nesse composite de fotos do olho esquerdo diversas manchas, de maneira mais nítida. E ao redor do disco óptico nós vemos também diversos pontos, uma rede hipofluorescente, que na foto da retinografia aparece ali mais esbranquiçada. Então nós entendemos aqui que a autofluorescência ela é bastante útil, para que nós consigamos visibilizar com mais precisão as alterações da síndrome dos múltiplos pontos brancos evanescentes. E o olho direito, então no olho direito nós vemos a autofluorescência da maneira como ela tem que ser, Então ali uma hipofluorescência na região macular, e o restante com uma fluorescência normal, sem pontos de hipofluorescência, e ao redor do disco óptico uma hipofluorescência bem discreta, bem fininha ali ao redor do disco, e o restante vai aumentando a sua fluorescência, bem diferente do que nós vemos no olho esquerdo. Além disso, aqui no campo visual,
né, nós conseguimos observar um aumento da mancha cega, né, bastante relatado nas síndromes dos múltiplos pontos brancos, né, evanescentes, né, aumento este da mancha cega que se deve justamente àquela região hipofluorescente ao redor do disco óptico. Então nós vemos que a área da mancha cega no olho esquerdo, ela está ali com 231,5 graus quadrados aqui no nosso campo visual semiautomático cinético de Goldmann, né? Enquanto que no olho direito nós vemos que a mancha cega dela tem 9,7 graus quadrados, né? Ou seja, né, uma mancha que é aí em torno de praticamente 24 vezes menor do que no olho acometido, né? Então, uma diferença enorme. Então, outro exame bastante útil é o exame de campo visual, especialmente a avaliação da mancha cega na síndrome dos múltiplos pontos brancos evanescentes, para que nós consigamos avaliar ao longo do tempo a melhora, né, e o retorno desse campo, dessa diminuição do campo visual, né, até a sua área normal. E aqui no OCT é interessante nós vermos que na região foveal, né, existe aí uma elevação, né, nessa camada mais externa da retina, né, uma elevação que provavelmente é a responsável ainda pela baixa acuidade visual dela. Então nós temos aí uma lesão marcada com um diâmetro de 200 micrômetros, com uma alturinha ali de 40 micrômetros. Tá? Então esse é um caso interessante de MILDS, né, de síndrome dos múltiplos pontos brancos evanescentes, com pródromos virais numa paciente do sexo feminino, jovem, saudável, né? Então unilateral, com diminuição do campo visual inferior, aumento da mancha cega, diminuição de acuidade visual e melhora espontânea sem uso de medicamentos. Então um caso extremamente típico, né, e com ilustrações que nos auxiliam bastante. Por fim, um outro ponto que eu acho muito importante é que meu pai já dizia, não existe nenhuma doença puramente imunológica e também não existe nenhuma doença puramente infecciosa, né? Existe uma doença que pode ser predominantemente infecciosa, uma doença que pode ser predominantemente imunológica, né? Tendendo até mesmo a quase 100%, mas sempre nós teremos aí uma coparticipação, né? Algum coadjuvante. Então, nesse caso, nós temos algo predominantemente imunológico, porém, existiu aí um gatilho, provavelmente mesmo viral, né? Então, por que algumas pessoas em contato com algum tipo específico de vírus, ou que não sejam vírus, com algum tipo específico de bactéria ou parasita, como, por exemplo, o Toxoplasma gondii, algumas pessoas desenvolvem uma reação inflamatória em alguma região do organismo mais acentuada e outras não desenvolvem nada. Então, existe uma particularidade no sistema imunológico que hoje, do ponto de vista genético, nós temos obrigação de investigar. Existem painéis genéticos de doenças autoinflamatórias, de doenças autoimunes, de desequilíbrios no sistema imunológico, e existem genes que conferem, por exemplo, uma suscetibilidade maior a infecções da família herpes vírus. A saber, existem 9 genes que, quando mutados, aumentam as chances de um indivíduo apresentar complicações imunológicas quando infectado por algum vírus da família herpes. Então, é interessante nós passarmos a realizar este tipo de investigação. Se ninguém investigar, nós não iremos fazer estas, inicialmente, associações e depois, com um número maior de casos, relações causais, né? Então, é um outro ponto que eu quero deixar de mensagem importantíssima final, e eu tenho começado a fazer para os meus pacientes que aparecem
com esse tipo de infecção, inclusive por uma outra paciente que apareceu agora com Azor, né, e com uma muito provável relação pelo HSV1. Né? Então, painéis de suscetibilidade e para doenças imunológicas vinculadas a agentes infecciosos são painéis disponíveis e que nós, do ponto de vista médico, temos que lançar mão. Então, essa é a mensagem final, eu considero a mais importante desse caso, porque, afinal de contas, como nós vimos, MILDS, né, esse tipo de doença infecto-imune, digamos assim, não é tão rara assim.